Então, esse trabalho, como a professora falou, ele foi desenvolvido depois do mestrado, né? Teve um projeto logo após a que eu finalizei, que era justamente para trabalhar uma maneira de remover o microplástico da água. Então, esse trabalho ele vai ser apresentado no Congresso, né, Brasileiro de Polímeros, lá em Campos do Jordão, e ele é intitulado Esponja de Melamina modificada com HCl como adsorvente eficiente para remoção de microplásticos da água. Como a gente sabe, né, o plástico ele é um material amplamente utilizado, né, devido a uma série de vantagens próprias desse material, como o baixo custo, a leveza, a maleabilidade, a durabilidade. E essas características fazem com que ele seja um material bastante versátil. Então, dessa forma, ele é utilizado em vários setores da sociedade, né, como agricultura, saúde, na área de cosméticos, na área de embalagens também, construção civil, entre outros. E a nossa dependência do plástico, ela é tanta, né, que à medida que a população cresce, também é um aumento correspondente na necessidade de plástico e itens de plástico. Tanto que em 1950, foram produzidas cerca de 2 milhões de toneladas de plástico, e esse valor ele saltou, né, em 2022 para mais de 400 milhões de toneladas. E espera-se que em 2039 esse valor supere 700 milhões de toneladas. Bom, devido a essa natureza barata e descartável, o plástico ele é muitas vezes descartado de forma indevida, ficando suscetíveis a diversos processos de intemperismo, né? Entre eles a desintegração microbiana, o estresse mecânico, o calor e a radiação ultravioleta. Esses processos de intemperismo, eles acabam fragmentando o plástico em partículas menores, que são conhecidos, né, como microplásticos e nanoplásticos. Os microplásticos são aquelas partículas com tamanho entre 1 micrômetro e 5 milímetros, e os nanoplásticos são aquelas partículas com tamanho inferior a 1 micrômetro. Esse tamanho reduzido, ele facilita a disseminação do plástico. Falaram alguma coisa? Não, pode continuar aí. Esse tamanho reduzido, ele facilita a disseminação do plástico no ambiente e também a translocação através de membranas e tecidos biológicos, o que provoca diversos efeitos toxicológicos no organismo. É tanto que já tem várias pesquisas, né, da presença de microplásticos em várias partes do corpo humano, né, na placenta, no coração, no cérebro também já tem estudos. E aí, além dessa questão da disseminação, que é facilitada pelo tamanho, essa grande área superficial facilita com que o plástico ele se associe, né, com produtos químicos e biológicos, como fármacos, pesticidas, hormônios, o que aumenta ainda mais o risco toxicológico. Então, por esses motivos, o plástico ele se tornou uma preocupação global, né, a poluição pelo plástico. É tanto que de 8 a 11 milhões de toneladas de plásticos eles são descarregados anualmente nos oceanos, o que corresponde a 80% da poluição marinha total. Bom, diante disso, diversas técnicas, né, tanto físicas, químicas e biológicas, têm sido estudadas justamente para remover os resíduos plásticos da água. Dentre essas tecnologias, destaca-se a absorção, né, devido ao baixo custo, ao bom desempenho de remoção e também à baixa dificuldade de implementação. Nesse trabalho, a ideia foi utilizar uma esponja de melamina como adsolvente, que é um copolímero tridimensional formado por formaldeído, melamina e bisulfito de sódio. Esse material ele apresenta uma elevada porosidade, maior que 99%, uma baixa densidade, uma alta área superficial e um baixo custo, que facilita com que ele seja utilizado em larga escala. Então, o objetivo foi modificar a superfície dessa esponja de melamina por um método simples de imersão em uma solução aquosa de HCl, na concentração de 1 mol por litro, e avaliar a performance de extração dos microplásticos da água, né, que no caso foram utilizados micropartículas de poliestireno.
Então, essa capacidade de extração foi determinada a partir das análises de capacidade de adsorção, eficiência de adsorção e também pela microscopia eletrônica de varredura. Na parte experimental, né, primeiramente, a esponja, que foi adquirida em um comércio local, vulgo em um mercantil aqui de Cascavel, ela foi cortada em blocos menores, nas dimensões de 1 centímetro por 1 centímetro por 1,5, que resultou em blocos de esponja de mais ou menos 0,1 gramas. Esses blocos de esponja, eles foram primeiramente lavados para remoção de óxidos a partir da imersão em etanol, em um banho ultrassônico na temperatura ambiente por 1 hora. Em seguida, essa esponja que passou por essa lavagem passou por secagem em estufa, a 353,15 Kelvin por 1 hora. Em seguida, após esse pré-tratamento, ela passou pela modificação com HCl. Então, a metodologia é bem simples, foi só a imersão dos blocos de esponja na solução aquosa de HCl durante 30 minutos, na concentração de 1 mol por litro, e após esse tempo, em repouso mesmo, né, não houve agitação, esses blocos de esponja foram enxaguados com água deionizada. Em seguida, passaram por secagem em estufa a 333,15 Kelvin durante 6 horas. Em relação à análise de adsorção, o bloco de esponja, né, nas dimensões que foram citadas anteriormente, foram adicionadas a 12 ml da solução aquosa de poliestireno na concentração de 8 miligramas por litro. Essa solução contendo a esponja foi agitada em shaker na temperatura de 25 graus Celsius e a 150 RPM e nos tempos de 1 hora, 6 horas, 24 e 48 horas. Após cada tempo, era retirada uma alíquota dessa solução após o processo de adsorção e aí foi feita a leitura no turbidímetro. E aí, com os valores da turbidez, foi feita uma correspondência com os valores de concentração a partir de uma curva de calibração e a partir das concentrações obtidas antes da adsorção e após a adsorção, foram calculadas a eficiência e a capacidade de adsorção. A partir da capacidade de adsorção, os dados foram ajustados aos modelos de pseudo primeira ordem e pseudo de segunda ordem, justamente para determinar qual foi o mecanismo envolvido no processo de adsorção. Além disso, essa esponja ela foi analisada pelo MEV, né, pela microscopia eletrônica de varredura, tanto a não modificada quanto a modificada, após as 24 horas de adsorção. Nos resultados, aqui primeiramente a gente tem uma fotografia de microscopia óptica da esponja não modificada e da esponja modificada. Aí aqui visualmente, né, a gente já observa que houve uma deformação da estrutura, tanto no macro, né, quanto no micro. A gente observa que a estrutura dela está um pouco curvada. Isso pode ser explicado pelo processo de compressão durante aquela etapa de enxágue, né, depois da modificação com a solução de HCl. Em relação às análises de eficiência de adsorção e capacidade de absorção, a gente observa aqui nos gráficos que a eficiência de adsorção da esponja que foi modificada com a solução de HCl foi bem superior, né, significativamente superior à eficiência de adsorção da esponja que não foi modificada. Então, a esponja modificada, a gente alcançou uma eficiência de 92,5% de remoção do microplástico, enquanto a não modificada, a gente alcançou uma eficiência de 26,1%. Da mesma forma, na capacidade de adsorção, a gente observa que a capacidade da esponja que foi modificada também é bem superior à da esponja que não passou por modificação.
Esse comportamento, ele pode ser explicado pela diferença de cargas entre o adsorvente e o adsorvato, né? Porque as partículas de poliestireno, do microplástico, elas possuem um potencial elétrico negativo, enquanto a esponja que foi modificada, ela passou por uma protonação, então a sua superfície ela está positiva. Então essa diferença de cargas faz com que haja uma interação eletrostática, né, que pode ter originado esse processo de adsorção. Aqui tem uma foto da solução de microplástico, né, inicial, na concentração de 8 miligramas por litro, e a solução após o processo de adsorção, né, após 24 horas de adsorção. Então, já a olho nu, a gente já percebia que tem uma grande diferença de concentração, né, entre a solução inicial e a que passou pelo processo de adsorção com a esponja modificada, até pela diferença de coloração, né. E esse comportamento ele foi comprovado, né, na microscopia eletrônica de varredura. Na fotografia a gente tem a esponja que não foi modificada, né, que pelo gráfico a gente viu que teve uma eficiência de 26,1%, então ainda tem umas micropartículas aderidas, e o B é pela esponja que passou pela modificação com HCl. Então a gente vê bastante diferença na quantidade de micropartículas adsorvidas. Aqui é só mudando o zoom, né? Essa fotografia aqui é de 5.000 vezes e aqui é de 1.000 vezes. E a gente também observa entre a fotografia A, que é da esponja não modificada, e a B, uma diferença também na quantidade de micropartículas aderidas. Em relação à cinética de adsorção, os dados eles se ajustaram bem tanto aos modelos de pseudo primeira ordem quanto de segunda ordem. Isso demonstra que a difusão entre a partícula desempenha um papel muito importante nesse mecanismo de adsorção. Observando aqui os valores de R ao quadrado, a gente vê que a esponja não modificada, ela se ajustou melhor ao modelo de pseudo segunda ordem, e a esponja modificada com HCl se ajustou melhor ao modelo de pseudo primeira ordem. Isso indica que o mecanismo envolvido na a dissolução da esponja não modificada, ele é principalmente químico, e o da esponja modificada com HCl é principalmente físico, né? Justamente por conta da diferença de cargas, que o plástico ele é negativo e a esponja, após a modificação, tem um potencial elétrico positivo. E aí, como conclusão, nós temos que a modificação da esponja com o HCl melhorou significativamente a eficiência de adsorção. Além disso, a adsorção ocorre predominantemente pelo mecanismo físico, né? Isso faz com que essa esponja seja uma alternativa promissora para a remoção de microplásticos da água, porque ela combina alta eficiência, também a possibilidade de utilização em larga escala, né, e o baixo custo. Estudos futuros precisam ser feitos também para verificar o ciclo de reutilização desse adsorvente, a estabilidade também e o impacto ambiental. E é isto. As referências e os agradecimentos à Central Analítica e à CNPq. Jamendo.com. Boa tarde, me chamo Valquíria e vou apresentar um trabalho voltado para análise de parâmetros na preparação de aerogéis de sílica na sua eficiência de adsorção de microplásticos. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Ceará. Iniciando um pouco trazendo um pouco na introdução sobre esse assunto, né, nós vimos, né, que atualmente foi crescente tanto a produção como o uso de plásticos, devido às suas características como leveza, baixo custo. Entretanto, uma exposição inadequada desse resíduo leva a um acúmulo em costas e em sistemas aquáticos, principalmente, e estando ali exposto a processos naturais, como a degradação por fragmentação física, a salinidade da água, esse material se degrada em partículas menores, fragmenta, né, em partículas menores,
que quando menores que 5 milímetros são denominados de microplásticos. Os microplásticos, eles são poluentes emergentes, que apresentam riscos para a saúde humana e também para a biota aquática, por serem persistentes, serem contaminantes, por serem persistentes, possuírem uma capacidade de adsorção com outros contaminantes e também bioacumulação. Devido a isso, diversas estratégias de mitigação já vêm surgindo, né? Inclusive, eu não sei se eu falo sobre esse trabalho, vou ter que nem dizer. Não? Melhor não. Não, né? Pronto. Diversas estratégias de mitigação já vêm surgindo. E a adsorção é uma estratégia que apresenta uma alta eficiência nessa questão, com os aerogéis de sílica sendo particularmente promissores, né, devido à sua alta porosidade, baixa densidade e grande área de superfície. Entretanto, ainda existem algumas lacunas encontradas na literatura, voltadas principalmente a documentação de alguns parâmetros de síntese, né, que não seguem um padrão. Devido a isso, o objetivo desse trabalho foi exatamente analisar como esses parâmetros eles influenciam nas propriedades estruturais da sílica, né, dos aerogéis de sílica, e determinar como também isso vai influenciar na sua eficiência de adsorção de microplásticos. A metodologia foi baseada em duas etapas principais. A primeira foi a preparação dos aerogéis de sílica. Nessa etapa, iniciou-se com um processo de sol-gel, onde foram adicionados 3 reagentes principais. Foi o ortosilicato de tetretila, um ácido fórmico e um líquido iônico formiado de colina. Em seguida, os materiais eles foram moldados em 3 diferentes moldes. O primeiro foi por meio do método de drop casting, o segundo por meio de um molde côncavo e o terceiro por meio de um molde cilíndrico. Em seguida, os aerogéis foram analisados quanto ao seu tempo de envelhecimento, testados assim para 3 semanas e para 3 dias, e também testados quanto ao seu método de troca de solvente, onde foram analisados tanto o método de extração por Soxhlet, como a lavagem de etanol durante 4 vezes no tempo de 24 horas. Todos os aerogéis foram, então, secos, né, por meio de um processo de liofilização e caracterizados por FTIR, potencial de carga zero, estabilidade, densidade, porosidade e hidrofobicidade. De acordo com esses parâmetros de síntese, foram dadas, então, diferentes nomenclaturas para esses aerogéis, de acordo tanto com o molde utilizado, com o tempo de envelhecimento e o método de extração do solvente. Dessa forma, a primeira letra da nomenclatura, ela estava vinculada a essa parte do molde, sendo o molde obtido por meio de drop casting, a nomenclatura A, B para um molde côncavo e C para um molde cilíndrico. A segunda letra da nomenclatura está vinculada ao tempo de envelhecimento, onde o W representa 3 semanas e o D 3 dias. E a terceira letra está voltada para o método de troca de solvente, onde o S representa extração por Soxhlet e o R, lavagem com etanol. O segundo passo, então, da metodologia foram a análise da performance em testes de adsorção. Para isso, a dose de 1,5 gramas por litro de aerogéis de sílica foi adicionado a 3 ml de uma solução aquosa de microplástico de poliestireno, a uma concentração de 20 miligramas por litro, levados para uma incubadora shake a 35 graus, 150 RPM, durante 120 minutos, e analisados em seguida por um espectrofotovevis. Partindo um pouco agora para os resultados e discussões, a figura 1 ela traz, também nós temos os cálculos de eficiência para cada um dos aerogéis, onde cada cor no gráfico vai representar o molde utilizado, então nós temos o verde, o laranja e o cinza, e foi observado que para cada um dos grupos analisados, né, de moldes, os aerogéis com melhor eficiência, né, de remoção foram aqueles que trabalharam com o tempo de envelhecimento mais longos, de 3 semanas, e também com o método de troca de solvente, utilizando o Soxhlet como método de extração. E isso demonstra, né, a importância desses processos, tanto do tempo de envelhecimento, como de um método de extração eficiente para essa eficiência de remoção. E, de forma geral, o BWS foi o aerogel que apresentou a melhor eficiência, que foi o aerogel sintetizado por meio de um molde côncavo, né? E apesar de não ter sido uma eficiência tão expressiva, já foi observado também de forma visual, por meio da redução da turbidez dessa solução. Essas duas fotos estão mostrando a mesma coisa, né?
Sim, só que com fundos diferentes. Na figura 2, é possível observar uma análise visual mesmo da síntese desses materiais, onde na figura 2A nós temos a síntese por meio do método de drop caching, com um diâmetro em torno de 0,1 centímetro de partículas. Na figura 2B nós temos por meio de um molde côncavo, com um diâmetro de 0,3 centímetros, e na figura 2C por meio de um molde cilíndrico, com um diâmetro de 0,5 centímetros. Já na tabela 3, nós trazemos as propriedades físicas dos aerogéis que apresentaram melhores eficiências de adsorção de microplásticos. Então, foram analisados os aerogéis AWS, BWS e CWS, que apresentaram, né, densidades aparentes, porosidades e hidrofobicidades. O aerogel que apresentou maior densidade aparente foi o AWS, que foi aquele aerogel sintetizado por meio de um método de drop caching. E isso sugere que a forma como esse aerogel foi sintetizado, né, teve relação com sua densidade, uma vez que, por meio desse método, o aerogel esteve maior contato com a água, que favoreceu a evaporação do solvente e fez com que o aerogel ficasse mais denso em sílica. Já em relação à porosidade, o aerogel BWS foi o que apresentou a maior porosidade, né, do grupo, que foi também o aerogel que apresentou a melhor eficiência de adsorção com microplásticos, o que mostra que essa porosidade ela teve uma influência na transferência de massa e na cinética de adsorção. E, por fim, em relação à hidrofobicidade dos aerogéis analisados, todos eles se mostraram hidrofílicos, com a adsorção de água superior a 15%. Isso demonstra uma limitação no processo de adsorção, uma vez que os microplásticos são materiais extremamente hidrofóbicos e que a literatura sugere que os materiais usados na adsorção sejam também hidrofóbicos para facilitar essas interações, né, de hidrofobicidade. Isso também pode estar justificando a questão da eficiência não ter sido tão alta. A figura 4 traz os testes de estabilidade que foram feitos com os aerogéis, que apresentaram também as maiores eficiências de adsorção com microplásticos, né? E eles foram testados em 24 e 48 horas, apresentando estabilidade tanto em NaCl como em HCl no período analisado, porém uma instabilidade em NaOH, que é a figura ali central, né? Que está selecionada. Então, foi visto que a partir de 24 horas os aerogéis eles se dissolveram totalmente na solução de NaOH, representando uma instabilidade nessa solução. Já a análise de FTIR, a figura 5, apresenta ali na figura 5A, né, nós temos a análise das bandas de comprimento de onda ali de 950 centímetros a -1, mais ou menos, que está relacionado a grupos silanóis não condensados. E quando nós analisamos para o aerogel DR e WS, nós conseguimos ver, né, um desaparecimento dessa banda quando comparado aos outros aerogéis analisados, que são as curvas em azul e em amarelo. Isso pode estar representando aí uma maior estabilidade nesses dois aerogéis. Analisando especificamente eles dois, já no comprimento de onda em torno de 1.100 centímetros a -1, nós podemos observar que esse comprimento ele está relacionado a vibrações de grupos silanóis assimétricos, que no aerogel WS apresentou uma maior nitidez, que pode estar relacionado aí a uma maior ordem dentro da estrutura do material e serve também para representar essa relação entre essa maior estruturação do material e a maior eficiência em adsorção. Já observando a figura 5B, que traz uma análise dos aerogéis antes e após o processo de adsorção com microplásticos, foi observado que os comprimentos de onda relacionados às características da sílica foram mantidas após o processo de adsorção. Porém, se analisados os comprimentos de onda entre 1.400 e 1.700 centímetros a -1, desapareceram alguns dessas bandas, o que pode representar um reordenamento ou reorganização na superfície do material. Por fim, foi analisada uma análise de PCZ, né, de potencial de carga zero, do PWS, que foi o aerogel que apresentou melhor eficiência de adsorção com microplásticos, e foi observado na faixa de pH analisado nos estudos que o aerogel apresentou carga totalmente positiva em toda a faixa, enquanto os microplásticos apresentaram carga totalmente negativa. Isso serve tanto para comprovar a natureza catiônica do aerogel, que já havia sido discutida em outros materiais de literatura, como para comprovar ou sugerir que a atração eletrostática está sendo o principal fator ali de adsorção. Em relação à figura 7, que
traz uma análise de microscopia eletrônica de varredura do BWS também, né, que foi aquele que apresentou melhor eficiência de adsorção com microplásticos. A figura A traz uma aproximação de 20 mil vezes e uma medição de poros, né, que demostrou um tamanho de poros médio em torno de 70 nanômetros, comprovando que a superfície desse material, desse aerogel, é uma superfície microporosa. Então, os poros são muito pequenos, o que não é tão efetivo para a adsorção de microplásticos, né, que estão na ordem de 500 nanômetros de tamanho de diâmetro. Então, eles seriam mais efetivos, no caso, para a adsorção de nanoplásticos, caso se tratasse de uma adsorção intraporo. E na figura 7b, nós temos a análise de MEV após o processo de adsorção, com o aparecimento de estruturas de circunferências que estão representando aí, no caso, as partículas microplásticas, né, de poliestireno, que já haviam sido anteriormente analisadas também por MEV, apresentaram as mesmas características, que comprovam, né, o processo de adsorção, mesmo que não tão eficiente. Como conclusão, observou-se, né, que os aerogéis com longos tempos de envelhecimento e com o processo de extração por meio de Soxhlet apresentaram uma melhor performance de absorção, que a natureza hidrofílica dos materiais se mostrou uma limitação nessa remoção de microplásticos, né, demonstrando a necessidade de fazer uma modificação na superfície desses materiais, e as análises de PCZ sugeriram que a atração eletrostática seria o mecanismo principal de adsorção. Como perspectivas futuras, espera-se realizar essa funcionalização desses aerogéis, analisar a performance de adsorção com diferentes tipos de microplásticos e também realizar testes de exotermo e de cinética de adsorção, né, para entender melhor as interações dos mecanismos envolvidos. Os agradecimentos às agências de fomento. É isso, obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Beatriz. Eu vou apresentar um trabalho intitulado Performance da coluna de leito fixo da remoção de microplásticos de poliestireno por meio da metodologia da superfície de resposta. O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Ceará. Os microplásticos, eles têm sido uma fonte de contaminação, né, bem retratada na literatura. Diversos estudos estão sendo desenvolvidos nessa temática. E para contextualizar, nós temos os microplásticos que são intitulados primários e secundários. Os microplásticos primários, eles já são feitos no tamanho micro, né, menores que 5 milímetros, utilizados em esfoliantes, pastas de dente e aplicações industriais. Já os secundários são os plásticos maiores que, por meio de alguns processos de degradação, acabam se fragmentando em partículas menores, né? Esses materiais já foram encontrados em diversas partes do mundo, como, por exemplo, no Monte Everest, nas nuvens, na água potável e, surpreendentemente, em várias partes do corpo humano, né? Uma das principais maneiras de contato desses microplásticos, né, com o ser humano e com o meio ambiente é por meio das estações de tratamento de efluentes. Porque as estações, elas atualmente não são adequadas, eficientes para a remoção desses micropoluentes, principalmente quando eles têm tamanhos menores que 20 micrômetros. Então, eles acabam sendo liberados nos oceanos e aí contaminam os mares, né? Tem toda essa problemática. E uma das maneiras de a gente conseguir remediar essa contaminação é por meio de alguns processos de tratamento complementares, né? As estações de tratamento de efluentes. Um desses processos é o processo de coluna de leito fixo, né, por conta que ele acaba juntando, né, dois processos de separação, que é por meio da filtração e também por meio da adsorção dentro dos poros. Então, é um processo de tratamento interessante por conta disso. E ele pode ser usado como uma proposta de tratamento complementar nessas estações de tratamento de efluentes. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de remoção de poliestireno usando um carbono ativado comercial numa coluna de leito fixo, por meio da aplicação da metodologia de superfície de resposta para determinar um pouco sobre os parâmetros que vão influir nesses processos de eficiência, entre eles a vazão, a concentração de microplásticos e a altura do leito, e como esses fatores, né, vão influenciar no processo de remoção. Bom, a metodologia consistiu inicialmente, né, para o planejamento experimental. Então, foi usado um delineamento experimental central, composto de 6 pontos centrais, totalizando 20 experimentos, né? Por meio essa faixa de avaliação foi por conta de limitações experimentais mesmo, dos próprios equipamentos, mas também por algumas faixas ambientais, né? E depois disso a gente utilizou a metodologia de superfície de resposta para avaliar esses parâmetros
e as influências da altura do leito, da concentração e do fluxo. E foi aplicada também a análise de variância sequencial, a nova, e também uma regressão polinomial de segunda ordem. Já em relação ao experimento em si, né, a gente utilizou uma coluna de vidro preenchida com carbono ativado comercial, com granulometria de 0,5 a 1 milímetro. Esse carbono ele foi apenas lavado com água para tirar impurezas superficiais e seco. A altura de coluna avaliada desses experimentos foi de 1 a 3 centímetros e o fluxo avaliado foi de 1 a 2 ml por minuto. E a concentração de microplásticos avaliada foi de 2 a 10 miligramas por litro. O pH utilizado nesse estudo da solução de microplásticos foi o pH 7 e a compactação do leito, né, fixo, foi feita de uma maneira que em 1 centímetro eu tenha 0,5 gramas desse material. O fluxo também foi utilizado no fluxo ascendente, né, como uma maneira de melhorar a questão da não preferência não existência de caminhos preferenciais. E a quantificação da análise foi feita no espectrofotômetro, utilizando um comprimento de onda de 280 nanômetros. E aí, por meio dessa avaliação e uma curva de calibração prévia, a gente conseguiu fazer essa quantificação. Além disso, foi realizado microscopia eletrônica de varredura, FTIR e potencial de carga zero do adsorvente. E também das soluções de microplástico. Os tempos avaliados foram de 3 a 60 minutos. Então, foi retirada a líquida em 3, 5, 10 e aí por diante de 10 em 10 minutos. Já em relação aos resultados, né, como eu comentei anteriormente, foi realizado a metodologia de superfície de resposta e também aplicou a regressão polinomial, né? Aí os seus resultados, nós temos que o A é a altura do leito, o B é a vazão, o C é a concentração inicial de microplásticos, e esse aqui são interações entre os dois. Então, a interação entre a altura e o fluxo, a altura e a concentração, e a altura e a concentração. O fluxo e a concentração. Avaliando o fator F, nós temos que, quanto maior esse valor, mais adequado foi o modelo aos nossos resultados experimentais, né? Então, esse aqui só em relação ao modelo geral. Nós temos um F não tão elevado, mas em comparação com os outros, né, para o modelo. Foi um F que representou os resultados experimentais, e o P ele é interessante porque ele precisa ter um valor menor do que 0,05, né? Então, a gente teve um P também que indicava que esse modelo foi adequado para os resultados experimentais avaliados. Se a gente for olhar separadamente cada um dos fatores, nós temos que os fatores isolados, eles não tiveram um F interessante e também não tiveram um valor de P interessante. Então, eles em si, eles não influenciaram diretamente no processo de remoção. Se a gente for avaliar eles correlacionados, né, nós temos que o A e B, ele apresentou um F maior, e o B e C, em contrapartida, o AC não teve um F interessante. E também em relação ao valor de P, nós temos que o valor de P em relação de AB também foi interessante, foi menor que 0,05, um pouquinho próximo do limite, né, mas em comparação com os outros foi inferior, e o BC também. Então, por meio disso, foi criado, né, aplicado um equacionamento, onde a gente tem a influência do fator AB e fator BC. O fator AB influenciando negativamente no processo de remoção e o fator BC influenciando positivamente no processo de remoção. Esses resultados também foram encontrados também quando a gente vai fazer esses gráficos de superfície de resposta, mas tem de contorno, né, porque eu não sei muito bem a tradução, né? Mas a gente vê também que as mesmas influências foram encontradas nos gráficos de contorno. E também nesses gráficos de contorno a gente conseguiu ver os valores em si das eficiências de remoção, e que a eficiência de remoção máxima predominante foi de cerca de 70% nessas regiões. E aí, o que é que os resultados indicaram, né? Que teve uma predominância da adsorção, da remoção física frente à adsorção. Então, esse sistema inteiro, ele foi principalmente removido por meio da filtração em si. Com menos bases dos dados que foram coletados, foram plotados as curvas de breakthrough, né? Então, a gente tem que... Aqui a gente tem a curva com o fluxo... Não, é o fluxo fixo de 1,5 ml por minuto, variando a altura do leito. Então, a gente tem que, com o aumento da altura do leito, a gente tem esse processo de saturação
mais pro final do tempo, né? Como se fosse... Demorou mais para saturar. Entanto, em todas as condições avaliadas, a gente não teve como determinar o ponto de ruptura, porque primeira leitura aqui, que no caso foi de 3 minutos, já superou o 5%, né, da consideração final sobre a consideração inicial. Então, a gente não teve como determinar esse ponto de ruptura, mas também não tivemos como determinar o ponto de exaustão, porque mesmo nos tempo maior, né, de 60 minutos, eu não tive um CF sobre o CI perto do 1. Então, a gente também não teve como especificar o ponto de exaustão. A gente viu um negócio interessante aqui nesse segundo gráfico, que o que é que se espera, né? Que com a diminuição do fluxo, eu tenho um aumento na eficiência, e que não foi encontrado. Aqui no fluxo, deixa eu descarregar. No fluxo de 1,5 e 2, a gente teve esses valores menores. Indicando que para o fluxo de 1, a gente teve provavelmente caminhos preferenciais, que era coisa que eu não queria ter, mas acabou acontecendo. Aqui a gente trouxe a microscopia só porque a gente já conhece, né? A microscopia do microplástico, e esse aqui é do carbono ativado. Esse carbono, diferente dos estudos que eu trabalhei, ele não sofreu processos de lavagem ácida, então ele apresenta pouca rugosidade, o que também pode ser um indicativo do porquê que o processo de filtração foi superior ao processo de adsorção, né? Os FTIR, o PCZ desse material, no pH de trabalho, que foi o pH 7, ele ficou próximo ali ao ponto zero. O PCZ dele, se eu não me engano, foi 7,22. Então, o pH de trabalho foi assim próximo da neutralidade, o que também desfavorece as interações eletrostáticas, né, do sistema. Também foi realizado o FTIR, então a gente tem uma vibração de 750, que é relacionada ao CH, 1030, relacionados a COC, e também em 2.350 centímetros a menos 1, relacionado à presença de CO2. Já em relação ao microplástico, né, a gente tem as duas bandas características, que provavelmente é aquela que a gente sempre discute, né, pode ser tanto do CC, como também na presença de ar. E aí, como conclusão, que apesar do pH, a gente esperar que no pH favoreça a atração eletrostática, né, o principal mecanismo é o mecanismo de filtração. O FTR e a microscopia confirmou os grupos finais e a morfologia dos materiais, e os resultados sugeriram que a retenção física foi o principal mecanismo no processo. Não foi possível estabelecer o ponto de ruptura, nem o ponto de exaustão, como também a gente precisa de testes complementares para viabilizar melhor o modelo aplicado, né? Uma coisa que também falaram muito é porque, apesar da gente usar o delineamento experimental para reduzir a quantidade de experimentos, foram poucos experimentos para uma faixa muito ampla. Também foi refutado isso, então seria interessante avaliar uma faixa mais interessante, com uma maior quantidade de experimentos. Mas, de uma maneira geral, foi isso. Aí, os agradecimentos que a gente está... Bom dia a todos, eu me chamo Carlos, eu sou pós-doutorando do Laboratório de Termodinâmica e Processo de Separação da Universidade Federal do Ceará, e hoje eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa intitulada Remoção de Microplásticos de Poliestireno utilizando adsorventes de fibra de coco funcionalizada. Bom, esta apresentação está sumarizada nesses principais tópicos, que vão desde uma breve introdução ao tema, seguido dos objetivos, a metodologia empregada, os resultados obtidos nesse estudo, conclusão e perspectivas futuras, e, por fim, os agradecimentos. E uma breve introdução à problemática, por ser uma problemática recorrente, bastante atual, eu acredito que alguns de vocês já estejam familiarizados com os microplásticos, até por conta das apresentações anteriores, mas, para quem não conhece, os microplásticos são partículas plásticas de tamanho inferior a 5 milímetros e podem ser originadas a partir da fragmentação de plásticos de tamanho maior, por meio de processos físicos, químicos, biológicos, que são classificados como microplásticos secundários, ou então até mesmo produzidos nesse tamanho micro, com algum propósito industrial, normalmente na aplicação de cosméticos, aplicação em cosméticos, dentre outros. E esses microplásticos, eles podem persistir nos ambientes aquáticos, por conta das limitações das estações de tratamento de esgoto,
E também por conta do seu pequeno tamanho, eles podem adentrar os ambientes aquáticos, marinhos, e chegar até nós, seres humanos, através da cadeia alimentar, porque acaba se transformando numa fonte alimentar para os peixes, por exemplo, e acabam entrando na nossa cadeia alimentar pelo consumo, né? E, além disso, esse contaminante ele pode carregar outros contaminantes devido às suas características, devido às suas propriedades, tanto de carregamento superficial, quanto, por exemplo, da sua origem hidrofóbica, pode carregar outros contaminantes, como pesticidas, metais pesados. Então, é um poluente carregando outros potenciais poluentes. E existem diversos métodos para se avaliar a remoção desses contaminantes desses ambientes. E um que se destaca é o processo de adsorção, por conta, principalmente, de ser um processo simples e de baixo custo. E nesse processo podem ser empregados a escolha de um material absorvente. É interessante levar em consideração alguns parâmetros, como, por exemplo, o seu custo. E aqui se destaca o uso de biomassas obtidas a partir de resíduos agroindustriais, que normalmente têm um baixo custo, mas apresentam propriedades desejáveis para esse tipo de processo. E uma que se destaca na minha região, que é a região Nordeste, é a fibra de coco. A fibra de coco ela tem um baixo custo, ela tem propriedades como uma boa porosidade e uma fácil funcionalização. Então, é um material com potencial para ser avaliado para esse tipo de processo. E a fibra de coco, na literatura atualmente, para a remoção de microplásticos, ela ainda é pouco explorada. Então, existem como eu falei, a fibra ela tem uma fácil funcionalização. E existem alguns tipos de funcionalizantes, como, por exemplo, a polietilenimina, que se trata de um polímero catiônico, que pode ser empregada para melhorar a capacidade adsortiva desse material, para ele poder ser empregado para tal finalidade. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar, de fato, o uso da fibra de coco não tratada e funcionalizada com a polietilenimina para a remoção de microplásticos por adsorção da água. E a metodologia empregada consistiu basicamente em 4 etapas, sendo a primeira uma lavagem dessa fibra, lavagens sucessivas com água para remover impurezas superficiais e cera, e posteriormente essa fibra foi seca e teve granulometria padronizada, para padronizar durante todos os experimentos numa faixa de 0,5 a 1 milímetro. Em seguida, essa fibra ela foi funcionalizada com a polietilenimina, seguindo a metodologia de Dye e colaboradores. E, por fim, essa fibra também foi seca a 50 graus Celsius durante 24 horas. E essa fibra foi caracterizada utilizando algumas técnicas, como, por exemplo, o FTIR, o potencial de carga zero e o potencial zeta, para se conhecer as suas características, as suas propriedades, e até também para se comprovar a efetiva funcionalização do material. E, por fim, foram avaliadas cinética e isotermas de adsorção. Dando início, né, aos resultados obtidos, temos aqui nas figuras 1, 2, 3 os resultados de caracterização desse material. Na figura 1 podemos observar os espectros de FTIR, tanto para a fibra in natura, que está abaixo, quanto para a fibra funcionalizada, que está acima. Em ambos os espectros podemos observar a banda característica da lignina, que é o componente majoritário da fibra de coco, na banda entre 1510 e 1600. Mas aqui o que é mais interessante de se observar é o surgimento dessa banda em 1643, que é referente no espectro da fibra funcionalizada, que corresponde a grupos amida, como também essa banda na região de 3.324, que ela está mais acentuada na fibra funcionalizada. Então, isso indica uma efetiva funcionalização do material com a polietilenimina. Dando continuidade na figura 2, temos os resultados de potencial de carga zero de ambos os materiais, sendo a fibra de coco in natura representada em vermelho e a fibra de coco funcionalizada representada em preto. Podemos observar que na faixa de pH avaliada, que foi entre 2 e 12, a fibra in natura, ela tem um potencial de carga zero, um carregamento nulo no pH de 5,5, e acima desse pH ela tem um carregamento majoritariamente negativo. Já a fibra funcionalizada, após a adição desse polímero catiônico, a gente tem um aumento desse carregamento positivo, como já era esperado, e também bem reportado na literatura. Então, o resultado obtido é correspondente, ele está correlacionado à literatura.
como, por exemplo, observado por Shea e colaboradores. E, por fim, foi realizado o potencial zeta do microplástico, da solução de microplástico de poliestireno, 8 miligramas por litro, e podemos observar que na faixa avaliada de 2 a 12, o microplástico ele é majoritariamente negativo. Então, aqui já é possível observar que uma faixa de pH apropriada para promover, por exemplo, uma possível interação eletrostática entre o adsorvente e o adsorvato. Portanto, foi escolhido o pH de 5 para conduzir os processos de adsorção, porque nesse pH a gente tem tanto para a fibra quanto para a fibra funcionalizada uma diferença de cargas positivas e negativas, né, que pode promover esse tipo de interação. Dando continuidade aqui no gráfico A e no gráfico B, a gente tem os resultados de cinética de adsorção. Aqui no gráfico A são os resultados de eficiência de remoção e no gráfico B os resultados de capacidade de adsorção. São gráficos bem similares, mas o que é interessante se observar aqui é que a fibra de coco in natura, que está representada em vermelho, ao longo de 24 horas de processo não houve remoção de microplástico, então ela tem uma capacidade adsortiva nula, capacidade de adsorção nula. Já para a fibra funcionalizada, a gente observa que a partir de 30 minutos já apresenta uma eficiência de remoção. Ela já é capaz de remover o microplástico da solução aquosa, atingindo equilíbrio em 20 horas com a eficiência de remoção máxima de 100%, que corresponde a uma capacidade de adsorção de 3,79 mg por grama. Então, isso já é um indicativo de que essa fibra funcionalizada, esse carregamento positivo extra, foi o responsável por promover uma interação eletrostática mais forte entre o adsorvente e o adsorvato, né, o contaminante. E um resultado reportado na literatura conseguiu se remover por volta de 95% de microplástico, resultado semelhante ao obtido no estudo, utilizando as partículas de poliestireno de mesmo tamanho, de 500 nanômetros. No entanto, foi um tempo de equilíbrio bem inferior, de 90 minutos. Só que nesse estudo foi utilizado 40% mais adsorvente, então a gente sabe que isso pode influenciar no processo. Dando continuidade, esses resultados eles foram ajustados aos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. Observa-se que o modelo de pseudo-segunda ordem ele melhor se ajustou aos resultados experimentais, com a capacidade de adsorção bem próxima ao obtido experimentalmente. E aqui eu quis representar o possível tipo de interação que está acontecendo entre o material que eu avaliei com o microplástico, né? Que é uma interação eletrostática nessa cadeia de amina do PEI, da polietilenimina. E dando continuidade aos resultados, para finalizar, temos os resultados de isoterma de adsorção. Esse processo foi conduzido numa faixa de concentração de 5 a 17 miligramas por litro de microplástico, e também os resultados obtidos foram ajustados aos modelos de Langmuir e Freundlich. Apesar do R quadrado do modelo de Langmuir ter sido um pouco superior ao obtido por Freundlich, acredita-se que o modelo de Freundlich melhor se adequa aos dados experimentais. Por quê? Porque ao se realizar a microscopia de varredura eletrônica, foi possível observar que a adsorção possivelmente está ocorrendo tanto em monocamada quanto em multicamada, com os microplásticos adsorvendo tanto na superfície da polietilenimina quanto um em cima do outro, né? O que justifica até esse resultado alto da capacidade de adsorção para o modelo de Langmuir. Então, como conclusão desse trabalho, foi possível concluir que a fibra funcionalizada com a polietilenimina ela é um adsorvente eficiente para a remoção de microplásticos de poliestireno da água através de interações eletrostáticas. Isso oferece uma alternativa de baixo custo e mais sustentável para remediar essa problemática, e como perspectivas futuras, pretende-se investigar outros pré-tratamentos da fibra do coco, não só a funcionalização, mas também pré-tratamentos ácidos e alcalinos, com a funcionalização para tentar aumentar ainda mais diminuir esse tempo de equilíbrio e aumentar essa capacidade de adsorção, e realizar caracterizações adicionais, como, por exemplo, o TGA, para se conhecer a degradação térmica
do material funcionalizado, análise de BET para conhecer também o de poro. E é isso, eu gostaria de agradecer à universidade, ao meu grupo de pesquisa e às agências de fomento e aos colaboradores. Jamendo.com. Oi, gente, boa tarde. É minha primeira vez no congresso também, aceito todas as sugestões no final. O meu trabalho é sobre a extração de ferro em sistemas aquosos contaminados, usando um 10 à base de mentol e ácido salicílico. Aqui é um pouco do que vai ser abordado. Bom, nós sabemos que a contaminação e efluentes com metais pesados é um grave problema ambiental atualmente. E os métodos tradicionais para tentar remediar esse problema têm seus certos limites, que um deles são a precipitação química e a adsorção. Além disso, eles são muito caros e possuem uma baixa seletividade. Com isso, o solvente eutético profundo ele vem surgindo como uma boa alternativa para realizar essa extração de metais pesados em efluentes contaminados, porque eles têm uma boa toxicidade, uma boa estabilidade e eles possuem uma boa eficiência com os metais. O objetivo tem o objetivo de investigar a eficiência do solvente eutético, MEAS, na extração e quantificação de ferro presente nos sistemas contaminados. Além disso, ele também tem como investigar a formação do sistema bifásico e a interação química entre o MEAS e os íons de ferro 2 e ferro 3. Também possui como o objetivo desse trabalho avaliar o potencial desse método de extração e se ele é sustentável e se ele é uma boa alternativa para esse tratamento. Na metodologia, foi realizado o preparo, inventei o Carlos, foi realizado o preparo das soluções, que é o solvente eutético profundo, composto de MEAS, ou composto de mentol e ácido salicílico, na proporção 4:1, e o preparo da solução de ferro, que foi utilizado o cloreto de ferro 3 hexaidratado, na proporção de 1,5 mg por ml. E por que essa proporção? Porque eu peguei o dobro da concentração máxima permitida pelo CONAMA em efluentes. Na formação, após a preparação das duas soluções, foi realizada a mistura dessas soluções em 5 amostras, com a agitação, que foi para poder obter uma melhor homogeneidade dessa amostra, foi realizado o banho ultrassônico e a centrifugação. Após isso, nós observamos a separação de 2 fases, que foi o 10 que está no topo e a fase aquosa que está embaixo. E a caracterização se deu devido com o VVIS, espectrofotômetro VVIS, e o FTIR na faixa espectral de 600 a 4.000 centímetros a -1. Bom, nos resultados, nós temos a formação do complexo de ferro com ácido salicílico. Quando o MEAS entrou em contato com o ferro 3, a gente observou uma rápida coloração dele para uma cor violeta, uma cor roxa característica. Com isso, essa cor se deveu à complexação do ferro 3 com o salicilato, que é o ácido salicílico, indicando que o solvente tem uma interação química com o metal. Esse efeito visual ele foi bastante importante para confirmar a seletividade do solvente na interação com o metal. Aqui podemos observar uma formação do sistema bifásico característico. Depois de passar pela etapa da agitação, do banho ultrassônico e da centrífuga, nós observamos que foram formadas 2 fases bem características, que é o 10, que está no topo, que ele é hidrofóbico, de coloração amarelada, e que possui parte do ferro extraído nele. E temos a fase B, que é a fase de baixo, que é a fase aquosa, mais densa e de coloração roxa característica. Essa separação confirmou que o 10 ele remove parte dos metais, tem a capacidade de remover parte dos metais dos sistemas aquosos, atuando como extratante. Foi realizado
nas caracterizações do FTIR, que ele é para comprovar que o MEAS ele é composto de mentol e ácido salicílico e possui curvas características de ferro ligado ao carbono. Além disso, nós temos a determinação do ferro extratante, a determinação do ferro através de uma curva de ferro 2, a curva padrão de 10 e ferro 2. Podemos observar aqui na amostra 3, é a amostra onde temos uma eficiência máxima com a concentração de 0,47 mg por ml de ferro, e ela comprova que essa eficiente, que o 10 ele possui uma certa saturação. A partir dessa amostra 3, a gente observou que ele não absorveu tanto, não extraiu tanto ferro quanto anteriormente, ou seja, ele tem um certo limite. E na conclusão, nós podemos concluir que o solvente eutético, ele, composto de metal e ácido salicílico, ele tem um potencial para a extração de ferro e possui 2 fases estáveis, que é o formando o complexo de ferro com ácido salicílico e confirmando que o metal e o solvente eles têm uma boa interação. Além disso, a extração do solvente apresentou boas evidências para a seletividade de ferro 2, com melhor resultado na composição, na razão de 1:7. As dificuldades foram a quantificação da curva, a quantificação da parte aquosa de ferro, para eu saber quanto de ferro remanescente ainda permaneceu nessa parte aquosa, que a gente não conseguiu caracterizar no UV-Vis devido à cor violeta característica do complexo. E as futuras perspectivas são a otimização experimental das análises da quantificação desse ferro, dessa parte aquosa, e testes em outros metais pesados, como o chumbo, o níquel, para verificar a seletividade do MEAS em diferentes sistemas contaminados. É isso. Jamendo.com. Bom, gente, boa tarde. O meu trabalho é reciclagem química, utilizando o microplástico do PET, né, que é o poliestireno de tereftalato, da simulação laboratorial para a relevância ambiental. Aqui é uma parte do sumário que a gente vai passar: introdução e objetivo, metodologia, resultados de discussão e agradecimento. Bom, a introdução, né? Para a gente começar a falar do microplástico, vale a gente ressaltar, porque ele está bastante presente no nosso meio, no nosso cotidiano. Praticamente todas as embalagens são feitas de plástico, pois ele é o quê? Ele é barato, ele é leve, ele é bastante resistente, e é devido a esse grande uso dele que ele está se tornando um grande problema ambiental da atualidade. Porque ele não é devidamente e elevadamente descartado no ambiente, ele vai sofrer algumas radiações UV, ele vai sofrer também da salinidade e algumas fontes naturais, fazendo com que esse plástico ele se fragmente. Podem se tornar microplásticos, que são aqueles menores que 5 milímetros, ou então até não. E esses plásticos no ambiente, eles não são inofensivos como a gente pensa. Eles podem absorver poluentes como pesticidas, fármacos, fenóis, e se acumular nos ambientes aquáticos, que vão acabar prejudicando a vida humana e toda a biodiversidade. E o objetivo desse trabalho foi realizar uma reciclagem química e uma contaminação, utilizando o fenol, porque esses trabalhos esses trabalhos presentes na literatura utilizavam PET de grau analítico, e a gente queria testar ele utilizando realmente o PET bastante utilizado, que é aquele de garrafa de água mineral, e ver esse comportamento e como que ele iria se comparar a esses testes já realizados. E aqui a parte da metodologia. Inicialmente, a preparação do material. A gente realizou 3 tipos de PETs, que foi o transparente, o retornável e o concorante. E ele passou por o plástico passou por um processo bem rigoroso de lavagem, seguido por uma moagem e depois por uma separação granulométrica. E a gente utilizou uma faixa de 63 a 500 micrômetros, que ele vai sim englobar nessa faixa dos
microplásticos trabalhados nos artigos ou da literatura. E esse material ele passou por duas simulações ambientais. A primeira foi envelhecimento, UV, em que ele inicialmente ele foi colocado em uma solução que tentava simular a água marinha, ou seja, era água e sal, para a gente conseguir um resultado bem mais próximo e realista àqueles plásticos que realmente estão nos ambientes marinhos. E foi colocado em uma câmara com radiação UVB durante 4 horas. E também contaminação utilizando fenol, em uma concentração de 50 miligramas por litro. Esse plástico ele foi colocado em contato com o fenol sob agitação durante 120 minutos, para poder provar que esse plástico ele pode servir como um vetor de contaminação ambiental. E, inicialmente, a reciclagem... Não, peraí, voltando. E, com isso, a gente criou 3 grandes grupos, que foram os PETs puros, sem nada, os PETs envelhecidos e os PETs contaminados, que, posteriormente, vamos comparar. Bom, inicialmente, a reciclagem química. A reciclagem química foi utilizando esse líquido iônico, DBNH-OAC, que esse líquido iônico ele foi escolhido porque ele não era volátil, ele era estável e ele era bem seletivo. E ele realmente provava ser um bom... Como é que eu posso dizer? Um bom meio que candidato à reciclagem química... Não, um bom candidato à realização de reciclagem química utilizando ele. E o processo foi o seguinte, foi colocado 4 gramas de líquido iônico em contato com 0,3 gramas de PET, a 130 graus Celsius, sob banho a óleo, e também sofrendo refluxo, para a gente meio que homogeneizar essa reciclagem por 90 minutos. E com isso a gente conseguiu obter tanto o rendimento do PET quanto o rendimento de TPA, que é o principal produto dessa reciclagem química, que é o ácido tereftálico, que vem do PET. E em seguida a gente fez a caracterização, que foi feito tanto com o PET puro e depois com o PET, depois daquilo que ele sofreu essas simulações ambientais de envelhecimento e de contaminação no fenol, para poder avaliar se teve alguma mudança na estrutura desses materiais, que pudessem justificar, por exemplo, uma contaminação maior ou uma facilidade na reciclagem. E a absorção com fenol, todos os PETs, eles absorveram fenol, ou seja, confirmou aquela suspeita inicial dos artigos, que ele realmente pode servir como um vetor de poluição ambiental, só que essa eficiência ela foi bem baixa, e isso está ligado ao baixo tempo de contato, que foi apenas 120 minutos. E nos outros trabalhos da literatura, normalmente a galera fazia no mínimo de 5 dias, só que por algumas dificuldades superiores, limitações superiores, a gente utilizou apenas 120 minutos, só que já foi suficiente para realmente provar que esse plástico conseguia absorver o fenol. E a reciclagem química, tivemos uma conversão maior do que 95% em todos esses grupos, e o rendimento do TPA também sempre maior que 85%. E os PETs que foram envelhecidos e contaminados, eles mostraram muitas vezes rendimentos maiores, que podem ter sido ocasionados devido à degradação, né, e à despolimerização desses materiais. E aqui a caracterização do FTR, que conseguimos provar todas as nossas suspeitas iniciais, mostrou que o PET puro, né, a aparição de bandas ésteres, que são bastante típicas desses materiais, em 1715 centímetros, e aqueles PETs que sofreram envelhecimento, eles também mostraram surgimento de uma banda entre 3.200 e 3.500, que é devido às hidroxilas e à oxidação. E aqueles PETs que foram contaminados, eles tiveram uma intensificação nas bandas entre 1.500 e 1.600, que está ligado aos anéis aromáticos, e também um aumento na absorção de hidroxilas, que isso prova a presença dos grupos fenólicos nesses materiais. E ambos, né, os contaminados e os envelhecidos, eles realmente provaram que a sua estrutura sofreu modificação e em maior intensidade nesses contaminados do que nos envelhecidos. E, em conclusão, a gente teve que os
os microplásticos de PETs, eles mostraram, né, essa absorção do fenol, embora esse tempo limitado que foi trabalhado, alta conversão, que foi maior que 95%, e o rendimento do TPA, maior que 85%, confirmando a eficiência do líquido iônico para reciclagem química. E esse envelhecimento e a contaminação com fenol favoreceu a despolimerização, formando grupos de hidroxilas que facilitaram a cisão desses materiais no processo de reciclagem. E essa análise que a gente fez de FTIR, ele realmente confirmou as mudanças estruturais, mostrando os grupos de hidroxila e os grupos fenólicos, e conseguiu provar com isso que tanto o envelhecimento quanto a contaminação estavam influenciando na reciclagem do PET. E essa descoberta, né, apoiam as estratégias de reciclagem mais realísticas e melhores manuseios nessas abordagens do desperdício. E é isso, os agradecimentos. Jamendo.com. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Iago Barbosa e hoje estarei apresentando o trabalho intitulado Avaliações de Parâmetros NRTL para Sistema Ternário heptano tolueno BTA, Análise Termodinâmica utilizando a linguagem Python. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Ceará e teve como proposta utilizar a linguagem de programação Python para desenvolver um notebook capaz de gerar gráficos de energia de Gibbs, que é um parâmetro que indica a estabilidade de um sistema de forma fácil e acessível, em que o usuário consiga ter disponível essa ferramenta a qualquer instante. Como objetivo específico desse trabalho, teve o desenvolvimento desse notebook Python para analisar e validar parâmetros de sistema externário que utilizaram determinado modelo termodinâmico, no caso NRTL, e analisar parâmetros de um estudo de caso retirado da literatura por meio desse notebook. A metodologia desse trabalho seguiu 3 etapas principais, em que a primeira foi realizado uma aquisição de dados, em que foi revisto na literatura um sistema que foi formado por heptano tolueno e acetato de butilactama, em que apresentava os parâmetros para o modelo NRTL. O modelo NRTL foi utilizado porque é um modelo largamente utilizado na literatura, em que sistemas multicomponentes podem ser caracterizados a partir de parâmetros binários e que consegue modelar bem sistemas altamente não ideais. A partir que a gente conseguiu esses dados, foi feita uma modificação do código, em que um código já desenvolvido no laboratório foi modificado e melhorado para ter as composições de equilíbrio, que seriam as composições das tilelines. E a partir dessa modificação foi realizada a aplicação, em que o código foi aplicado aos dados pegados na literatura e foi validado a partir da comparação com a outra ferramenta existente na literatura. Só que essa ferramenta na literatura foi desenvolvida a partir do MATLAB. Nas equações 1 a 3 está presente a forma matemática do modelo NRTL, em que na cor vermelha estão destacados 3 parâmetros buscados na literatura, que seria o alfa e j, o parâmetro de não aleatoriedade, e os parâmetros AJ e BJ, que diz respeito à energia de interação entre os pares binários. Como resultado, a partir da busca da literatura, foi obtido os parâmetros que serão trabalhados no notebook Python, que seria o AJ e BJ, além do AJ, que nesse caso, nesse estudo que a gente pegou de Bessa 2019, foi fixado como 0,2, que é uma estimativa bem trabalhado nos estudos, e por meio desses parâmetros foi aplicado no notebook Python e foi gerado as curvas de energia, tanto para os pares binários quanto para o sistema ternário. Na figura 1A está presente a figura de energia obtida utilizando esses parâmetros tais quais reportados na literatura, e foi observado uma inconsistência em que o formato do gráfico não está de acordo com o sistema em equilíbrio líquido. Então, de forma adicional, foi realizado a inversão dos parâmetros,
reportados, em que o parâmetro AIJ foi colocado para BIJ e BIJ para IJ, para ver se os autores não se confundiram na hora de reportar. E com isso foi obtido gráficos mais coerentes, gráficos com formatos que seriam esperados de um sistema em equilíbrio líquido, que está apresentado na figura B, que seria um gráfico para os sistemas binário 1, 2, heptânio e tolueno, em que a gente observa que existe somente um mínimo local, uma composição de equilíbrio, então esse sistema seria um sistema miscível. Outros gráficos também foram gerados e estão presentes na Notebook Python. Aí, além dessas figuras binárias, foi realizado a geração do gráfico de superfície, que seria o gráfico para o sistema ternário, em que se observou que os pontos das timelines estão realmente nas posições de mínima energia. E de forma adicional, gráficos de cada uma dessas timelines, que tem uma forma parecida com esse primeiro gráfico da figura de introdução, só que foi realizado para cada um dos pontos e foi realmente identificado que os pontos de composição informados estão perto dos pontos de mínima energia. Então, os parâmetros invertidos que foram reportados na literatura conseguem predizer que as composições no equilíbrio. Aí, de conclusão, a gente tem que os objetivos foram alcançados, foi possível desenvolver um notebook Python que permita a obtenção dos gráficos de energia e foi utilizado esse notebook para avaliação de um estudo de caso, em que foi observado uma publicação incorreta dos parâmetros, em que eles foram invertidos e que os parâmetros do sistema indicam o tipo de sistema correto, só que o par binário, a miscibilidade do par binário incorreto, em que o par 1, 2 foi dito como totalmente miscível, só que teria que ser o par 2, 3, teria que ser tolueno e BTA. As referências desse trabalho estão presentes nesse QR Code, junto com o link que dá acesso ao notebook. E queria agradecer à Universidade Federal de Ceará, ao Laboratório de Termodinâmica e ao órgão de fomento, a FUNCAP.